ganhou, mas olha, se não tivesse aquela anulação de 11 jogos, nós estávamos fora, porque campeão de fato e direito seria Internacional. Porque os últimos 5 jogos, nós temos 14 pontos na frente e chegamos, entendeu? Com 1 ponto só roubado. Alberto Dualib, presidente do Corinthians em 2005. Arquivo Gaúcha. A memória viva do rádio. Luiz Sveiter e Edilson Pereira de Carvalho. Esses nomes dificilmente serão esquecidos pela torcida do Internacional, pois eles foram os principais personagens do extracampo no Campeonato Brasileiro de 2005, que teve o Corinthians como campeão oficial, mas que até hoje é reclamado pelo Internacional. O Colorado foi a principal vítima de um escândalo que ficou conhecido como a máfia do apito, um esquema ilícito denunciado pela revista Veja no dia 23 de setembro, durante o segundo turno da competição. Segundo a apuração da revista, a máfia do apito era comandada pelo empresário Najib Fayad, que comprava árbitros para manipular resultados que estavam incluídos em sites de apostas na internet. O principal árbitro envolvido no escândalo foi Edilson Pereira de Carvalho, que trabalhou em 11 jogos do Brasileirão. Najib e Edilson acabaram presos e quando a denúncia chegou aos tribunais, Luiz Sveiter, presidente do STJD, determinou que os 11 jogos dirigidos por Edilson Pereira de Carvalho deveriam ser realizados novamente. E o principal beneficiado foi o Corinthians, que através desta medida conseguiu recuperar 4 pontos na tabela, pois transformou a derrota de 3-2 para o São Paulo com Edilson no apito em um empate em 1-1 no novo jogo. E diante do Santos, a derrota inicial de 4-2 passou para uma vitória de 3-2. O Inter teve apenas um jogo remarcado e não modificou a pontuação, pois havia vencido o Coritiba por 3-0 e na partida reagendada venceu por 3-2. No final dos 11 jogos remarcados, o Corinthians conseguiu ampliar a vantagem, que era de 4 para 8 pontos. Pois além desse revés, no dia 20 de novembro, em jogo da 40ª rodada, ele sofreu mais um prejuízo, justamente no confronto direto contra o Corinthians. No jogo realizado no Pacaembu, o time paulista saiu na frente com um gol de Teves e o Colorado empatou no segundo tempo através de Rafael Sobis e poderia ter virado e vencido aquilo que era praticamente a final do Campeonato Brasileiro. O lance que nunca será esquecido naquele jogo aconteceu aos 28 minutos da etapa final, quando Márcio Rezende de Freitas deixou de marcar um pênalti para o Internacional e ainda expulsou Tinga, entendendo que o meio-campista simulou a falta dentro da área. O Internacional perdeu o jogo, mas não desistiu do título. Lutou em todas as instâncias até chegar à última rodada no dia 5 de dezembro, quando precisava golear o rebaixado Coritiba no Couto Pereira e torcer por uma derrota do Corinthians diante do Goiás no Serra Dourada. O Goiás ajudou, vencendo por 3-2, mas o Colorado não fez a sua parte e perdeu por 1-0. O Inter voltou de Curitiba fazendo festa pelo título, mas acabou não levando. Na classificação final, o Corinthians foi campeão com 81 pontos contra 78 do Inter. Caso os 11 jogos não tivessem sido remarcados, o Inter teria se sagrado campeão com 78 pontos contra 77 do Corinthians. Mesmo que muitos torcedores tenham tentado reverter a situação na justiça comum, o Colorado ficou apenas com o título de campeão moral. O Inter retoma a posse de bola. Gavila Tinga sobe Fernandão. Apareceu pela ponta direita, cruzou pro Sobis livre, vai marcar o gol. Tem apenas o goleiro, driblou, vai marcar, atirou, gol! Gol! Rafael Sobis para o Internacional, 48 minutos, 3 para o Inter, 1 para o Atlético. Está consolidada a vitória, está consolidada a terceira vitória consecutiva do Internacional. Rafael Sobis num contra-ataque bárbaro do time colorado. E agora, atenção torcedor colorado, espere o Inter no Beira-Rio e o Inter vai chegar lá bem na frente. A bola do Jorge Wagner levou para o meio, ganhou de 3 adversários, soltou para Tinga recuou para Perdigão dominou de frente para o crime, tentou no meio para o Wagner, vai marcar o gol, atirou, gol!
Tem uma tentativa do Inter com o Helder Granja. Ganhou do Bazinho Lima, arrancou pelo comando, como se for a centroavante, tentou levar, levou pro Fernandão, vai marcar o gol, atirou gol! Fernandão! Tinga domina pela meia direita, buscou Fernandão, recolheu pelo meio, pé direito na bola, grande toque no Alex, pode tentar a bomba, preferiu cruzar, cruzou pro Ilarden de cabeça, gol! E Arley para o Internacional, uma jogada maravilhosa do Fernandão no Alex, o Alex fez um cruzamento perfeito. E essa vitória do Inter, combinada com o empate do Santos, está colocando o Colorado no 4º lugar com 19 pontos, o Inter ingressa na zona da Libertadores. Então o Internacional vai superando todas as adversidades, os obstáculos que são colocados no seu caminho, da maneira como pode, mas sempre com muita autoridade, com muita força, com muita qualidade. E é isto que faz do Internacional uma das melhores equipes do Campeonato Brasileiro e uma equipe que é postulante ao título. Vianney Carlé. O Muricy Ramalho, ele construiu aquele time de 2005 e já poderia, aliás, deveria ter sido campeão brasileiro em 2005, não fossem os episódios todos que acabaram conspirando contra o Internacional. Fernando Carvalho. Aquela equipe formou-se ao longo de 2, 3 anos, né? Em 2003, alguns jogadores passaram a ter destaque, né? Principalmente os meninos da base. Em 2004 mais ainda, nós contratamos o Loris Sandri, depois o Joel Santana acabou não dando certo, mas nesse interregno chegaram primeiro o Fernandão, né? Que foi um dos grandes destaques do nosso clube na história. Antes havia chegado o Klemer, jogadores experientes, jogadores maduros mesclados com jogadores da casa. As coisas começaram a encorpar em 2004, no final de 2004. Em 2005 chegaram o Jorge Wagner, Tinga, Índio, e ali mais na frente, né, foi contratado. O Sobis começou a dar uma resposta no final de 2004 e começou muito bem em 2005, e a coisa acabou transformando num time competitivo já em 2005. Pintou o 5º gol do Inter, Sobis livre, apenas o goleiro vai marcar o gol, atirou, vai entrando o gol! Com a mesma facilidade que o Inter construiu, o placar de 5-0. Nesse lance a bola foi entregue no erro defensivo do Juventude. 5 para o Internacional, 0 para o Juventude. Rafael Sobis é o nome do gol, Benfica. A virtude do Sobis foi estar atento e concluir bem com a qualidade que tem como atacante. O Rafael Sobis foi interessante. O Muricy, tu estavas falando, já era a segunda passagem dele no Inter, né? Que ele tinha passado lá em 2003, quando ele firmou o Nilmar, por exemplo, no time do Internacional. Mais adiante o Inter perdeu o Nilmar e foi colocar o Rafael Sobis, exatamente como substituto do Nilmar, porque não tinha ninguém. E agora faz o quê? Daqui a pouco ele surge naquele amistoso, o Rafael Sobis, contra o Juventude, amistoso não, jogo pelo campeonato, contra o Juventude, fazendo um golaço de fora da área, e ali estava também se firmando e aparecendo com mais força a ideia de um novo atacante titular do Internacional. Sobis recuou a bola para Edmilson, se meteu pela meia direita, pé direito na bola, levantou para o Granja no fundo do campo, vai tentar cruzar, combatido, tenta passar pelo adversário, derrubado, é falta. Pode ser o primeiro gol do Inter aqui no Beira-Rio, o torcedor tem essa expectativa, eu tenho também. Jorge Wagner autorizado, bola alta, subiu, gol! Fernandão, eu disse, pode ser o primeiro gol do Inter. Jorge Wagner para colocar a bola para dentro do gol, para o cabeceio dos adversários, ele é um dos melhores que existe. Ele foi às redes, Alberto. É Fernandão na cabeça. A presença do Fernandão desde do ano anterior, 2004, a presença do Fernandão, ela baliza uma formação de time. A chegada do Muricy para trabalhar com o Fernandão junta, tanto é que o Muricy já declarou que é o melhor jogador que ele já teve para trabalhar foi o Fernandão. Isso ele já disse em outras ocasiões, bem depois de ter trabalhado no Inter. Então eu acho que essa junção ela é sintomática para balizar o Inter de 2005. O Fernandão, ele tinha assim um alcance intelectual, além da qualidade técnica, um alcance intelectual muito superior a basicamente todos os jogadores do Brasil. Ele chegou em 2004... Ele já chegou com um certo status que ainda ficou fortalecido depois do gol 1000, e ao natural, talvez, especialmente com essa qualidade intelectual dele, ele foi assumindo uma condição de liderança no time do Internacional que em 2005 estava consolidada, absolutamente consolidada. A bola do Helder Granja, dominou pela meia direita, buscou o meio, soltou pro Tinga, vai marcar mais um, apenas o goleiro atirou, gol! Tinga, teu povo te ama, que beleza! Ele estava jogando lá dentro da grande área, estava de avante, o
lançamento foi feito com precisão, ele entrou livre na saída do goleiro, sobrou categoria pro Tinga meter pra dentro do gol. O povo grita: Tinga, 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 teu povo, o povo colorado te ama! O Tinga foi sempre também esse jogador intelectualmente mais bem dotado. Quer dizer, ele fazia também ao natural essa parceria com o Fernandão. Mas a equipe já era uma equipe competitiva, né? Uma equipe forte, com jogadores experientes, com meninos jovens que ambicionavam o crescimento profissional. O Índio jogando muito bem depois que veio do Juventude, o Jorge Wagner jogando numa função pelo lado esquerdo, alternando com o Alex, o Edinho jogando muito bem, Fernandão, o Yarley foi contratado na metade do ano, depois se lesionou, mas teve excelentes atuações até se lesionar. Enfim, fizemos uma equipe muito competitiva que, né, nos dava uma grande esperança de conquista daquele título. Inter no ataque, a bola foi pro Mossoró, Fernandão tocou pro Gavilã, pro Fernandão, pro Sobis, fechou pra área, girou, golaço! Gol! Golaço de Rafael Sobis, monumental Rafael Sobis, um giro espantoso, um giro forte, um giro não esperado por ninguém neste mundo de Deus. Ele foi às redes marcando o gol do Internacional. Rafael Sobis, cabelo moicano, todo pintado, cheio de luzes, luzes para o Colorado. Rafael Sobis é o nome dele, Benfica. Quando o Fernandão pelo meio recebeu, o Rafael Sobis se meteu pela meia direita, área dentro, só que antes houve uma combinação perfeita de passes, Gavilã, Mossoró, aí pro Fernandão, abriu de primeira pro Sobis, o gol foi extraordinário, mas foi meio espírita, perna direita no ângulo direito do goleiro do Vasco, Rafael Sobis, o goleador. Inter 1-0, Rui. Gol de goleador, gol de quem sabe chutar em gol, um gol de virada no ângulo, um gol maravilhoso, um gol de um jogador que gradativamente não apenas é goleador, mas como sabe fazer gols. É só pegar a base das lideranças desse time. O Klemer se consolidou como goleiro titular, desde 2002 ele tá no Inter, é bom lembrar. O Klemer, o Fernandão, o Tinga, que tinha chegado mais recente, e depois até o próprio Yarley, quando chega, ele já chega numa condição também de entrar e se encaixar num grupo que tem essas lideranças. O Alex também como liderança. Também como liderança. Yarley também então, é um jogador superior. O caso do Muricy é dar condição técnica, criar em alguns jogadores, volta ao exemplo do Helder Grande, criar o Edinho. O Edinho é um cara que ganha importância com o Muricy, tanto que o Muricy utilizou ele de zagueiro mais de uma vez, pensando no Edinho ser um jogador com maior destaque até do que ele já teve. Ele via no Edinho a capacidade de ser ou um terceiro zagueiro, ou um líbero, um jogador, e ele criou essas possibilidades e buscou no Edinho a melhor condição que o Edinho teve também, até quando foi campeão do mundo. Então, tudo isso, essa afinação de grupo, o ano de 2005 é importante para isso, para consolidar o time depois em 2006. A formação de grupo foi importante, isso ele realmente deixou, mas ele valeu muito exatamente por firmar 3 ou 4 lideranças importantes no Internacional. Quer dizer, eles já chegaram em 2006 absolutamente consagrados a partir do trabalho também do Muricy. Fernandão, o Tinga, o Rafael Sobis não era exatamente uma liderança, mas era o atacante indiscutível, firmado realmente naquele campeonato de 2005 pelo Muricy. E tu tens razão, o Edinho, com toda a deficiência técnica eventual que ele pode ter, um jogador da absoluta confiança do técnico do Internacional, o Muricy, que o firmou naquele ano de 2005, e aí ele chegou nessa condição em 2006 para ser inclusive campeão mundial pelo Internacional. Cobrança no arremesso lateral, bola pro Renteria, cortou o zagueiro, completa Marcão, completa Juninho toca a bola pro Christian, mas a falta antes em cima do Christian. O juiz viu, pegou, marcou Eduardo Gabardo. O Tinga, no momento em que tentava dominar a bola, foi tocado por trás pelo zagueiro do Atlético, número 4, que recebeu o cartão amarelo. Juninho chutou o Tinga por trás. É grande chance pro time do Inter. Jorge Wagner tá colocando pra cobrança. Dali ele pode, quem sabe, guardar mais uma e fazer o Inter chegar na frente. Rafael Sobis também tá colocado na bola, melhor pra quem tem o pé direito. Pode ser até o Sobis. 5 homens estão na barreira, 6 agora. Também o Renteria, também o Ricardinho, também o Perdigão. Atenção, Sobis passou. Veio o Jorge Wagner, bateu. Gol! Gol! Do Inter! O Inter tá avassalador! Uma cobrança
perfeita, milimetricamente executada, precisão cirúrgica e suíça de Jorge Wagner. Ele bateu pelo lado externo da barreira. O Diego foi na bola, mas não achou. O Inter está fazendo 2-1, 25 minutos. O Inter é show. O Inter quer ser líder do Campeonato Brasileiro. A galera tá de pé no Beira-Rio. Jorge Wagner, o nome do gol. Inter 2-1, Sérgio. E valeu a ameaça do Rafael Sobis. Foi pra bola, fez o movimento e o Diego ficou espiando. Jorge Wagner veio numa cobrança simplesmente perfeita, indefensável, no ângulo direito do goleiro do Atlético. Quem se atreve a segurar este Inter, Vianney? 2-1 de virada pra cima do Atlético. Olha, a atuação que o Inter vem tendo nesse primeiro tempo, já nessa virada, é a atuação de time que quer ser campeão e pode ser campeão sim. Não há nenhum exagero nisso. O Inter sofreu um gol, partiu para uma reação com qualidade e organização de tal monta que está ganhando de 2-1. Não é por acaso, o adversário tem qualidade, mas que show dá o Inter, Kleber. E depois de 120 rodadas, o Internacional assume a liderança do Campeonato Brasileiro. A última vez foi no dia 4 de maio de 2003, quando derrotou o Goiás por 2-1. Para fechar a rodada em primeiro lugar, agora basta o Fluminense não derrotar o Coritiba no jogo das 6:10. O Inter é líder com 47, o Corinthians é o vice com 46. Jorge Wagner faz o nono dele no Brasileiro, é o artilheiro do Inter ao lado de Rafael Sobis. Técnico Muricy Ramalho, para o início da sua entrevista coletiva, o ano passado nós não tínhamos muita experiência, tudo bem, mas esse ano nosso time está com muita experiência, ao contrário. Nosso time esse ano é um time mais rodado, né? Nosso time ano passado era muito garoto. É questão de... Hoje não, hoje nós temos o Tinga, que já disputou uma Libertadores, né? Nós temos jogadores... O Edinho já está mais experiente, o Rafael Sobis está muito diferente. Eu acho isso é legal falar, porque o crescimento do jogador está muito claro. Vai o Inter para o ataque, bola com o Perdigão soltou para Ricardinho dominou a bola pela meia direita, sempre ajeitando pro pezinho esquerdo, lá vai ele conduzindo, tentou pro Jorge Wagner, grande bola, apareceu pela ponta esquerda, no bico da área, vai cruzar, cruzou pro Sobis, dominou, girou, golaço! Gol! Rafael Sobis, o grande goleador do Inter no Campeonato Brasileiro, o goleador da Sul-Americana, o matador Rafael Sobis, que finalmente acha o caminho do gol. Ninguém segura esse guri de Erechim. Que golaço no giro, sensacional. No momento de maior dificuldade do Inter na partida, ele aparece para marcar e para confirmar a vantagem do Inter. 28 minutos, o Inter volta a ser líder do Campeonato Brasileiro. Você, torcedor colorado, festeje, você é líder. E agora vai secar o Fluminense a 6:10. Sobis é o nome do gol. Que golaço, Benfica! E agora com o Sobis não é jogar apenas pelos lados, senão que ele aparece muito pelo meio. Ele recebeu do Jorge Wagner e aí girou como um centroavante forte, perna direita, sem chances para o Diego. Inter líder 3-2, Vianney. Olha, o artilheiro do Inter, o Rafael Sobis, marca no pior momento do Internacional na partida. Estava sendo dominado, marca o gol que lhe dá mais uma vez a vantagem, e isso significa reanimação do espírito colorado em campo, Kleber. E pelo terceiro jogo seguido, o Rafael Sobis está marcando e o Inter vencendo. Fez 2 contra o Figueira, fez lá em Rosário contra o Rosário Central e está marcando hoje contra o Atlético Paranaense. E o mais importante é que o Internacional, com esta vitória, confirma a liderança do campeonato com 47, seca para o Fluminense não vencer o Coritiba no jogo das 6:10. E o Rafael Sobis, artilheiro do Inter no campeonato, foi indo, ganhando as partidas, dá por todo-se líder. Arquivo Gaúcha. A memória viva do rádio. Aquele dia no Corinthians também, se podia ter dado pênalti pro Corinthians, né? Não, no Corinthians eu vacilei, foi um... E aí talvez ficasse 2-2, né? Aí 5, 4 jogos que nada dá certo, que é bom. E você tem que puxar um pouco pro lado da turma do Rio também, né? Pode ter certeza disso. Vê o limite que você pode jogar, mete ferro. Eu meto ferro dentro de campo. Eu vou tentar ganhar um pouquinho, vou tentar salvar um pouco e vou deixar 10 mil pra você. Não, é muito complicado, não é? Pô, 10 mil pela minha carreira. Você também tem que me ajudar, porque foi 2 toladas que eu tomei, entendeu? Eu fico 3 fora, aí já são 10 mil, né? Eu fico 3 fora de escala por causa de erro que eu vou cometer hoje lá pra nós, né? Uhum. Eu fico fora de escala 3 dá na mesma, meu amigo. Ou
você não deu aquele pênalti no Corinthians, pelo amor de Deus. Não, esse eu vacilei. Mas essas coisas que não podem acontecer, que eu fui pro buraco cada vez mais. Pelo amor de Deus, rapaz. A Juventude, você viu que não tinha jeito? Você viu que barbaridade que foi? Não teve nem o que fazer naquele dia. Mas sabe o que tem que fazer? Não deixar negado nem atacar. Não deixar negado nem atacar. É como eu tô pensando fazer hoje, marcar uma falta que não existiu, o cara reclama, eu paro e dou amarelo, entendeu? Uma falta que ele sofreu no meio de campo, eu não dou a falta e o Vasco vai pra frente. E já mete os pênaltis. Mas, poxa, aumenta esse negócio aí, 10 conto, é muito complicado. Eu vou tentar pegar 15 conto, então, ajuda, não, mas veja aí. Me ajude, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, eu não acho que tenha sido uma exceção, porque acontece a todo momento, em todo mundo. Existiu e eu acho que sempre vai existir a possibilidade de árbitros desonestos. Assim como tem desonestidade em qualquer setor, em todos os setores, até no jornalismo. E na arbitragem também. Mas não foi um caso à parte, não. Aquele só foi de diferente, um caso que foi descoberto. O histórico desse caso, para mim, ele tem um agravante. Porque tão logo surge a questão do árbitro, do Edilson Pereira de Carvalho, 2 ou 3 jogos são citados como jogos em que havia a necessidade de uma interferência do árbitro. E Luiz Sveiter, a primeira declaração dele é a seguinte: esses jogos serão anulados e jogados de novo. Eram 3 jogos, não mais do que isso. A primeira posição de Luiz Sveiter, para mim, ela é a mais sensata. Tem 3 jogos que são citados em que ele tinha uma orientação ou manipulou os jogos, joga de novo. Ninguém perde ponto, ninguém ganha, joga de novo. Os outros jogos que ele apitou não havia nenhum tipo de indício. De uma maneira, aí é que tá pra mim muito nebulosa. O próprio Luiz Sveiter depois chega a um entendimento que, segundo ele foi coletivo do tribunal, que todos os jogos apitados por Edilson Pereira de Carvalho teriam que ser jogados de novo. E ele foi cooptado, sem dúvida alguma, ele mesmo confessou. Só que ele confessou que tentou manipular alguns resultados e não conseguiu. E realmente não você verifica nas tabelas, nas estatísticas, que ele não conseguiu. O grande problema, uma coisa completamente sem sentido, por suspeita de contaminação. Me lembro que essa expressão foi usada como justificativa pelo Sveiter, suspeita de contaminação. Nem se sabia se tinham sido contaminados os jogos, apenas porque eles tinham sido apitados pelo Edilson. E aí é que criou a possibilidade do Corinthians recuperar pontos que havia perdido em jogos que não estavam citados. Tinha um jogo, acho que era do Vasco com o Figueirense, era um jogo que nada interferia na ponta do campeonato. Era um dos jogos, dos poucos jogos em que havia sido citado o que o juiz tinha que fazer. Historicamente é importante revelar isso aí, né? Como está acontecendo hoje no Brasil e no mundo com os episódios da FIFA e da CBF. Tudo que é ato de corrupção está sendo desnudado. Então aquilo tinha que aparecer. O que me preocupou naquilo foi o desdobramento. A máfia foi revelada, mas o desdobramento, não porque foi exatamente prejudicial ao Internacional, mas mostrou claramente uma ideia assim de que talvez alguma coisa via STJD tivesse que ter sido feita pensando na possibilidade de um Corinthians campeão, uma coisa. A gente está trabalhando em cima da subjetividade, mas a verdade é que a decisão, a partir do momento em que se revelou a máfia do apito pelo presidente Luiz Sveiter do STJD, de se suspender, mandar jogar de novo 11 jogos do Campeonato Brasileiro. Não, e é que aí começam algumas coisas que são coincidentes. O Corinthians da MSI com um caminhão de dinheiro, um transatlântico de dinheiro. Com o Kia Jorabichan, que era um cara procurado no mundo inteiro. O Boris Berezovsky, que era o manager da coisa, também um cara procurado. Mas um outro detalhe, com a chance também dada ao Corinthians, que era um belo time. Tinha Tevez, tinha Nilmar, tinha o Roger, tinha o Carlos Alberto, tinha jogadores importantes aquele time. Mascherano? Mascherano jogava aí naquele Corinthians. Entrega a chance pro Corinthians virar essa situação. Uma coisa absurda, jamais feita no mundo, e que aconteceu aqui por força do STJD, que eu até apelidei e depois pegou até repercussão nacional de Pavão Tagarela. Gostava de aparecer muito e tal. E o Luiz Sveiter, né? Que deixou a gracinha do seu filho para sucedê-lo no STJD. Pelo exposto,
defiro a liminar anulando as 11 partidas arbitradas pelo senhor Edilson Pereira de Carvalho na Série A do Campeonato Brasileiro de 2005 e determino sejam elas realizadas novamente com os jogadores que integrem atualmente o plantel de cada equipe em datas a serem designadas pela Confederação Brasileira de Futebol. Por que se chegou à conclusão da anulação das 11 partidas? Algumas pessoas achavam que devia examinar, anular uma, não anular outra. Em contato com os elementos, com o depoimento do senhor Edilson, um depoimento desse vulgo Gibão, chegou-se à conclusão da possibilidade do jogo duplo, aonde o senhor Edilson dizia uma coisa para um e vendia para outro. Eu tive participação em 2 jogos do Campeonato Paulista e pelo Brasileiro iria fazer o resultado sim do Juventude Figueirense. Pelo Brasileiro outro jogo também Vasco e Figueirense. Foi contatado às 12h30 no aeroporto de Santos Dumont, ficou para essa partida fazer a equipe do Vasco, o resultado em prol do Vasco da Gama. Na minha opinião não deveria ser cancelado, mas diz ele que eu estava abalado psicologicamente, sempre esperando um telefonema do Giba para mim fazer resultado para a equipe que ele queria. Mas o Inter na liderança, o Fluminense é o segundo colocado. E nós começamos, eu me lembro, um domingo, parece que no mês de setembro, outubro, fomos enfrentar o Fluminense no Beira-Rio e o Fluminense treinado pelo Abel e íamos disputar a liderança. Se nós vencêssemos, confirmaríamos a nossa posição na liderança e se nós perdêssemos, o Fluminense passaria a ser o líder. E pela manhã houve aquela notícia da anulação dos jogos, foi um trauma para nós, os jogadores ficaram muito abatidos. E começamos o domingo como líderes do campeonato e terminamos o domingo em terceiro lugar, porque perdemos a liderança administrativamente e depois ainda acabamos empatando em casa com o Fluminense 2-2, o resultado que não foi bom. Voltou a bola para Mossoró, entrou com todo o leite o Mossoró, tentou na frente, falta no risco na área, mais um passo e seria pênalti. Tá aí a chance do Jorge Wagner empatar esse jogo, Benfica. Falta no Fernandão, entrada na grande área, tá saindo para quem é aquele cartão ali? Marcos Aurélio. Saiu o cartão amarelo pro 17, Marcos Aurélio do time do Fluminense, falta no Fernandão, meia esquerda de ataque do Inter. Atenção, Jorge Wagner vai ser autorizado, correu pra bola, bateu, gol! Gol! Cirurgião, que precisão suíça, uma cobrança de falta espetacular, um gol sensacional de Jorge Wagner, 41 minutos, o Inter empata o jogo, seria uma injustiça extraordinária o Inter perder essa partida. Jorge Wagner, que cobrança maravilhosa, nem o mais extraordinário cirurgião, aquele que operou Vianney Carré, não poderia ter tamanha precisão para fazer esse gol. 41, é gol do Inter, Jorge Wagner, explode o Beira-Rio, 2-2 Benfica. E nem o mais extraordinário dos goleiros poderia controlar essa bola. Jorge Wagner, perna esquerda, no ângulo direito do goleiro Kleber do Fluminense, aliás um dos destaques do jogo, mas não foi suficiente para deter essa bola. Golaço, Jorge Wagner de novo, empata o jogo, 2-2 do Beira-Rio, Rui. Está refeito o score, mas o jogo continua. O 2-2 é mais correto. A cobrança do Jorge Wagner foi uma perfeição. Internacional recupera a terceira colocação com 49 pontos, o Fluminense é o quarto com 48, o Inter está 4 pontos atrás do líder Corinthians. O Jorge Wagner perdeu um gol hoje com a anulação do jogo contra o Curitiba, recupera, é o nono dele no Brasileiro. O Inter teve que jogar de novo contra o Coritiba e ganhou de novo. O Inter não perdeu nenhum ponto, mas o Corinthians recuperou pontos importantes e que foram decisivos para a conquista do campeonato. Acho que foi uma decisão equivocada, com todo respeito a quem decidiu, com todo respeito ao Dr. Paulo Schmidt, que foi o procurador, era o procurador e ainda é até hoje, o Dr. Sveiter. Acho que foi uma decisão equivocada, porque a anulação de todos os jogos, sem analisar jogo a jogo, como recomendava a lei, como recomenda a lei, se havia ou não ocorrido uma interferência indevida da arbitragem, foi um erro. Eu acho que foi um erro, continuo achando que foi um erro, embora o assunto tenha estado julgado, embora
os efeitos da decisão se façam sentir até hoje, mais ainda naquele momento onde o Corinthians venceu exatamente em função disso. O Luiz Sveiter, de uma maneira pouco explicada, ele se desdiz. Ele mudou o rumo, o Luiz Sveiter, do que ele tinha dito que ia fazer. Isso é que ficou muito estranho. Ao invés de anular os 3 jogos, que seria muito mais simples pro campeonato, anulou 11. E aí o Corinthians cresceu. O Corinthians ganhou, por exemplo, do Santos, um clássico que tinha perdido. E ali a coisa vira. E a diferença Corinthians e Inter, que era o líder, ela fica para ser quase que definida no confronto direto. Ao par de todas essas ocorrências, aquele ano foi um ano muito tumultuado, né, porque o Corinthians foi muito beneficiado, né, por arbitragem. No próprio jogo contra o Internacional houve um pênalti contra o Corinthians não marcado, o Tinga acabou expulso, todo mundo lembra disso. A primeira lembrança que vem, lógico que é pênalti que não foi dado, é sempre a lembrança que se tem, não só eu, mas todos os colorados, todos que admiram o futebol e acompanham, sempre quando se falarem do ano de 2005 vão lembrar disso. Mas é muito simples, né? Recebi a bola do Perdigão e o goleiro saiu daquele jeito, acabou me tocando e não deu falta e acabou me expulsando, por eu já tinha um amarelo. Então o lance não tem muito desdobramento, o lance era muito simples, mas a importância do que aconteceu que não era tão simples. Se ele não vai dar, bom, mas ele vai chamar a atenção do time, vai expulsar o Tinga. Olha, mas se existe, pode não ter ocorrido o pênalti. Agora, o que não existiu também foi simulação da parte do Tinga, porque o choque ocorreu. Ele entrou, ele driblou o Fábio Costa, né? Era o goleiro do Corinthians, pro lado, e o Fábio foi e pegou o Tinga. Eu tive a noção exata, todos os repórteres estavam ali, que o árbitro iria marcar o pênalti. Foi pênalti. Surpreendentemente, ele não marca e ainda dá simulação do Tinga. É um negócio que realmente impressionou pelo tamanho do prejuízo que o Inter teve naquele lance, num pênalti claro, à nossa frente, mas ele estava próximo do lance, interpretou mal e entendeu que não houve pênalti, mais do que isso, que houve simulação do Tinga. Eu já tentei entender esse lance pelo olhar do árbitro, e cheguei até a admitir dele ter achado que não foi pênalti. Aquela bola, o goleiro tocou na bola antes e o choque foi como... Agora, eu não consigo ver o lance da simulação, nem sob o olhar do árbitro, que eu tentei me colocar, a simulação foi um excesso. A palavra certa é raiva, enfim, talvez raiva é uma coisa um pouco mais grave, mas eu acho que talvez indignação seria a palavra mais exata, e um pouco de não acreditando no que tinha acontecido, entendeu? E houve um erro gravíssimo de arbitragem, o árbitro estava se despedindo, estava encerrando a carreira. Este foi um momento crucial para o Internacional e que favoreceu muito o Corinthians. Então por isso que eu pedi para ele não me expulsa, porque eu sabia que seria um erro duplo, ele não deu a falta, ainda deu o cartão, então por isso que a câmera deve ter pegado, eu pedindo para ele, mas por favor não me expulsa. Não porque eu tinha cavado o pênalti, porque eu não cavei foi falta, porque eu sabia que eu estaria sendo prejudicado 2 vezes. Agora infelizmente ele vai encerrar a carreira dele ele pode ter mudado o campeonato, ele pode ter mudado o campeão, simplesmente ele pode ter mudado o campeão hoje, e nós estamos atrás desse sonho aí há 30 anos. Num jogo de 95 minutos com os acréscimos, né? Um lance. Mas na minha ótica, naquele momento, eu não tenho replay, não tenho como ver o lance de novo. Eu tô próximo ao lance, tanto é que eu não titubeei. Para mim, o Tinga não alcançaria a bola na hora que ele dá o corte e tromba no Fábio Costa. É a visão que eu tenho, né? E se joga procurando cavar uma penalidade. Tanto que os jogadores do Inter chegam pedindo para que eu não dê o cartão. Se você olhar a imagem, você vê, para não dar o cartão, que não precisava dar o cartão. O Tinga falou algo para você quando viu que você ia expulsá-lo? Falou para não expulsá-lo. É o que ele fala no momento. Não, que ele viu que eu já ia com o cartão para expulsá-lo. E depois os jogadores ainda falam, mas não precisava expulsar. Foi o que eles disseram. Você falou de uma carreira de mais de 1000 partidas, né? Há 10 anos você também se envolveu num lance polêmico, que até hoje você ouve dos santistas pela decisão entre Santos e Botafogo, coincidentemente aqui no Pacaembu. Sim. E 10 anos depois você se envolve num lance polêmico também. O que é para você? Não sei, é complicado, como eu te disse, a gente esperava acabar a carreira com muita tranquilidade, sem problema algum no jogo. Aconteceu um problema que vocês estão colocando para mim, né? E
Eu nunca fui dono da verdade, jamais quis ser dono da verdade. Infelizmente, tem que rezar e pedir a Deus para que nos proteja um pouco mais, com certeza. Quando você ressalta que na minha visão, eu achei que o Tinga trombou. Na minha visão, eu achei que ele não alcançaria a bola. Significa que ao ver a imagem na televisão, se você perceber que errou, você, sem problema nenhum, assume publicamente que errou também, não há problema nisso? Eu tenho que acreditar em vocês. Vocês estão me dizendo, né, alguns até com um enfoque mais forte, né? Vocês estão me dizendo, e o papel de vocês é levar a notícia enquanto notícia, não é formar opinião de ninguém, né, deixar ninguém contra ninguém. Então eu acredito naquilo, piamente no que vocês estão dizendo. Se vocês estão me dizendo que eu errei, eu confio no que vocês estão dizendo e estou pedindo desculpas pelo meu erro. Então, além dessa história do tribunal, aquele campeonato foi marcado por muitas discussões, né, por muita celeuma, exatamente em cima do Corinthians, né? Aí vem a outra coincidência, aquela série de coincidências. É um erro do Márcio Rezende de Freitas, que não é citado em nenhum momento em máfia do apito, em qualquer coisa, só que no jogo entre Internacional e Corinthians, ele cometeu um erro. Ou mais de um erro no mesmo lance. O que aconteceu? Se o Inter ganha aquele jogo, poderia ter ganho, porque foi pênalti no Tinga, que ele não marcou, o jogo terminou 1-1 e mais do que isso expulsou o Tinga. Um baita no prejuízo para o Internacional. Ali o Corinthians não faria esse ponto e o Internacional faria 3 pontos. Só que os dois entraram na última rodada, o Corinthians jogando contra o Goiás e o Internacional jogando em Curitiba contra o Coritiba, o Inter 3 pontos atrás do Corinthians. O Corinthians perdeu o jogo para o Goiás. Se o Inter ganha do Coritiba, e aí entra assim a ineficiência do Internacional. Eu lembro, eu estava naquele jogo lá. Se ganha do Coritiba naquela tarde, o Inter, ainda assim, com todos os prejuízos, seria campeão brasileiro. E aí, a gente falou no Hélder Granja há pouco, tem um protagonismo do Hélder Granja no jogo de Curitiba, né? Ele é expulso do jogo no início. É isso. É expulso lá no início do jogo, de um jogo que o Inter precisava ganhar, que acabou perdendo. E que o Corinthians perdeu em Goiás, lá em Goiânia pro Goiás. Comemorou o título com uma derrota no Serra Dourada. Na minha opinião, recebeu a bola e foi cutucado por trás pelo jogador do Inter. Os jogadores cercam o árbitro Zequeto, mas me pareceu, Pedro, pelo meu ângulo, que houve o pênalti. E aqui da cabine a minha impressão também é do pênalti. O jogador perde completamente o equilíbrio no puxão ou no tranco, não sei. No meio, Alcimar, 1 para o Coritiba, 0 para o Internacional, Rui Carlos Osterman. Esse é um fato desagradável para o Internacional, porque no início do jogo isso dá alento, dá entusiasmo ao Curitiba, a sua torcida está toda de pé, o Internacional perde, quer dizer, não foi nada bom o puxão do Granja, não. E com o resultado, o Corinthians conquista o título brasileiro neste domingo, se não perder para o Goiás. Vem o cruzamento na ponta direita, Romerito de Peixinho dentro da pequena área, de cabeça mandando no canto esquerdo de Fábio Costa. Vira o Goiás, 3-2 do Serra Dourada. Na tabela, sem a anulação dos 11 jogos, o Inter fica com 78 pontos contra 77 do Corinthians e é o campeão brasileiro de 2005. Com a tabela alterada, Corinthians 81, Inter 78. O campeão brasileiro não deverá ser proclamado hoje à tarde por causa da justiça. Só que a última rodada, se a gente for ver bem, parece que já tava aquela coisa do... não tem como o Corinthians perder, é campeão. Porque eles vão dar um jeito pro Corinthians ser campeão. Era um pensamento assim... A ideia que se tinha, se o Inter ganhar do Curitiba, e pode ganhar, o Corinthians vai ganhar do Goiás de algum jeito. E essa letargia que se criou, esse conformismo que se criou, eu acho que ele pode ter sido determinante. Tanto pro Inter não ter uma atuação ambiciosa de quem precisa ganhar o título, e do próprio Corinthians. E do Goiás tá tudo bem, o campeonato já acabou. O campeonato acabou em Inter e Corinthians no Pacaembu. Jogadores gritam, é campeão, a torcida festeja. Arthur Dalegrave, uma frase. Maravilha, que torcida maravilhosa, comemorando o tetracampeonato brasileiro. Viva o Inter! Sérgio, vai Benfica. Vamos ouvir aqui. E os jogadores, Edinho, olha aí, é uma gritaria. Mano hino, os jogadores cantam hino. É festa de tetracampeão do Inter. Hélder Granja, é festa de campeão, Hélder. Festa de campeão, conquistamos o resultado dentro de campo, não foi falta, tem que comemorar o título sim. Ok, Hélder Granja, Rafael sobe. Parabéns, a torcida merece depois de muito tempo, o ano que a equipe acabou super bem, tem que comemorar. Ok, Rafael Sobes, vai Sérgio. Aqui o Fernandão, um dos grandes símbolos do Inter, abraçado
puxou o hino, uma festa de guerreiro aí do Inter, Fernandão. Nossa, guerreiro, a gente queria ter vencido a partida hoje, mas com o resultado do Corinthians lá, por hora da diretoria, a gente vai comemorar o título também. Foi talvez um dos momentos mais tensos do meu período como presidente, porque nós primeiro tentamos esgotar a via administrativa, né? E depois, através de um associado colorado, o associado esse entrou em juízo contra a CBF, conseguiu uma liminar que obstaculizava a CBF de entregar a taça ao Corinthians e de declarar o Clube Paulista campeão. E a pena para que se isso acontecesse era a prisão do presidente Ricardo Teixeira, na época presidente da CBF. E isso, o Internacional não tinha disponibilidade sobre essa demanda, porque era uma demanda de um associado, e aí o Internacional chegou, por esse fato, a ser ameaçado de rebaixamento, né? Isso foi muito aflitivo para nós. O Fortaleza ingressou, o Fortaleza que havia sido o primeiro, aliás, o último rebaixado, ele chegou em 17º e foi rebaixado, e se o Internacional fosse rebaixado administrativamente, ele aproveitaria essa situação e permaneceria na primeira divisão. Eles chegaram a ingressar em juízo, o presidente Reiter despacharia essa petição, esse pedido do Fortaleza, mas aí nós conseguimos, através de algumas ações, né? O Clube dos Três na época tinha pleno andamento e era presidido pelo Dr. Fábio Koff. O Dr. Fábio intercedeu, o Dr. Celso Rodrigues também, que era um advogado interno do Clube dos Três, em contato deles com o Dr. Sveiter, nós conseguimos fazer um acordo, e o nosso associado que havia ingressado em juízo retirou a sua ação, desistiu da sua ação. O Internacional aceitou definitivamente aquela decisão e acabou resolvendo-se por aí aquela pendência, resolvendo-se por aí aquele grande litígio. Mas repito, até hoje nós temos aquela mágoa e aquele sentimento amargo de termos dentro do campo conquistado mais pontos do que o Corinthians, mas administrativamente acabamos sendo prejudicados, perdemos o campeonato com decisão judicial, que hoje, como eu disse, nós temos que aceitar, porque transitou em julgado, mas os argumentos daquela época até hoje eu não consigo concordar, embora respeitando a decisão. O Inter fez isso aí, fez essa jogada, conclamou a torcida para comemorar. Não tem campeão moral, não existe. Existe o campeão que se consagra vencedor. Na época foi importante, foi interessante, porque teve repercussão nacional. A torcida do Inter adquiriu a consciência clara, plena, absoluta de que o clube tinha sido prejudicado. Eu não digo roubado, mas que não houve uma coisa muito honesta, muito criteriosa, não houve. Eu não vejo que a armação do Corinthians tenha criado um definidor que o Inter de 2006 seria campeão da América. Agora, nos jogadores é possível que tenha tido pela carência de títulos. Diferente do Grêmio de 82, o Grêmio de 81 tinha sido campeão brasileiro, com muitos daqueles jogadores. O Inter de 2005 para 2006 era uma geração que não ganhou nada a não ser Campeonato Gaúcho. De um clube que desde a década de 90, no início dos anos 90, não ganhava, que foi uma Copa do Brasil. Então aquela chance de ganhar, botar uma faixa grande, talvez tenha sido transferida para o ano seguinte. Mesmo que o Inter tivesse sido campeão brasileiro em 2005, a ideia, a estrutura estava montada para ir bem e ganhar as competições em 2006. Eu acho que ele ainda assim ganharia em 2006, porque isso realmente estava muito bem montado. Agora, a frase fica, né? Daqui a pouco tu pega isso aí como uma espécie, deve ter sido usado internamente, né? Olha o tipo de prejuízo que nos causaram, o tamanho do prejuízo que nos causaram, a resposta tem que ser dada agora. Não, eu acho que, na verdade, aquela dificuldade que em conjunto todos nós passamos, aquele sofrimento imposto, não só ao vestiário, à comunidade colorada interna, mas também à comunidade colorada externa, né? Foi realmente uma grande injustiça, todos ficaram com esse sentimento, e aquele grupo que foi montado em 2005, ele apenas acrescentou no ano seguinte o Fabiano Heller e o Fabinho, porque na verdade os jogadores que jogaram as decisões e foram adiante foram praticamente os mesmos, né? Os mesmos de 2005. A saída do Muricy, o ingresso do Abel. O Abel
né, veio renovado depois de várias vezes em que passou pelo Inter e voltou com outras ideias, com outra cabeça, né, tinha evoluído muito em relação ao seu passado. Então todos esses ingredientes somados, eles acabaram tornando o Internacional muito competitivo e também esses mesmos ingredientes fizeram com que o Internacional, a cada dificuldade, a cada situação em que havia obstáculo, nós conseguimos ficar mais fortes, mais unidos, mais determinados e conseguimos ir vencendo até que conquistamos primeiro a Libertadores, depois uma saída de 3 jogadores, no caso o Bolívar, Tinga e Jorge Wagner, além do Rafael Sobis, 4 jogadores importantes de um grupo de 11. Mesmo assim nós mantivemos a nossa base e os acréscimos que aconteceram, no caso o Hidalgo, o Alexandre Pato principalmente, fizeram, e o Vargas, que foi muito importante, foi uma contratação também feita a partir da saída do Tinga. Esses jogadores, né, mantiveram aquele nível, né, não só o nível de técnico de atletas, mas também aquele nível de determinação, de garra, de busca de objetivo, né, de aglutinação e de participação dentro de um coletivo que era muito forte e que se tornou vencedor por isso. Aí o Internacional preservou aquele elenco para 2006 e mudou o treinador. O Muricy, que tinha sido o arquiteto daquela grande equipe, saiu e veio o Abel Braga. O Abel deu continuidade ao trabalho, é verdade, mas ele já pegou o time pronto, o time construído. Só precisou dar sequência para ganhar Libertadores da América, Campeonato Mundial, enfim, ganhar tudo. Claro que o Abel poderia ter desmanchado o trabalho do Muricy, poderia ter tentado fazer coisas diferentes e estragado aquilo que estava feito, mas ele teve a sabedoria de manter aquilo que o Muricy havia deixado e com isso o Internacional conseguiu então aquelas conquistas que nunca mais foram igualadas e dificilmente serão igualadas pelo próprio Internacional na sua história. Produção Rafael Lindemann e Marcos Bertoncello. Edição Rafael Lindemann. Texto de abertura Kleber Grabowska. Participação José Alberto Andrade, Silvio Benfica, Vianney Carlé, Paulo César Tinga e Fernando Carvalho. Locução Domingos Martins. Digitalização Rogério Barbosa. Supervisão Luciano Costa. Coordenação Daniel Scola. Gerência de jornalismo Ciro Silveira Martins Filho. Rádio Gaúcha, novembro de 2015.